Muito boa noite. É uma satisfação estar de volta hoje nesse nosso segundo encontro. Como eu dizia ontem, que eu tenho uma missão com os senhores e senhoras que me assistem, tentar convencê-los nesses encontros que o sistema de planejamento patrimonial da família não é uma escolha, é uma necessidade, não é uma opção, é imprescindível para quem tem patrimônio, para quem deseja formar patrimônio que esteja por dentro do que está acontecendo, né? E por que somente algumas pessoas, em geral, pessoas bem-sucedidas, têm preocupação com planejamento patrimonial da família, né? E dentro do possível, gostaria que vocês também retransmitissem esses ensinamentos a pessoas do vosso convívio, da vossa família, sobre alguns temas que a gente vai discutir aí. E a gente vai, ao final desse encontro, né, vocês vão ter condições de cada um ter uma ideia mais ou menos de quanto custaria, no entender de vocês, fazer um cálculo do que vale o patrimônio de vocês e o que vocês gastariam também numa eventual necessidade de fazer um inventário, né? E também deixar um pouco mais claro para vocês que há maneiras legais de tornar menos doloroso esse processo de inventário, menos cansativo, menos burocrático e minimizando custos dos efeitos que ele teria nessa opção que a gente vai justamente conversar nesses dias aí, né? Nesses nossos encontros. Então, eu vou voltar um pouco aos temas que ontem a gente comentou. A questão do Chico Anísio. Faz parte desse nosso encontro a gente trazer à tona algumas histórias que aconteceram e que muitas vezes nos servem até de lição. O Chico Anísio, quando ele faleceu, ele tinha 65 anos de carreira. Criou mais de 299 personagens. Ele era um gênio das artes. Ele possuía um salário, enquanto vivo ainda, superior a 600 mil por mês. E recebia mais de 100 mil reais por ano de direitos autorais. Ele faleceu em março de 2012, com 80 anos, ou seja, já fazem mais de 11 anos que esse processo de inventário se alastra. Vejam bem, mais de 11 anos. Ele deixou para a viúva um testamento, os bens materiais, e para os seus filhos, bens imateriais, que são direitos autorais, que ele tem, e royalties dos personagens e participações nesses programas, repetições de programas do qual ele criou esses personagens, né? Ele, por um motivo não tão conhecido ainda pela mídia, ele deserdou um dos filhos desse patrimônio. Um dos filhos que é o seu boneco, né? Um personagem muito carismático. E o personagem, o seu boneco, que é o filho deserdado, entrou com uma reintegração nesse inventário, né? E por lei ele teria, né, direito a seu quinhão nesse inventário, e justamente foi um dos motivos que ele ingressou com o processo tentando anular esse testamento. E por uma infelicidade da viúva do Chico Anísio, ela acabou dando uma declaração que o seu boneco não deveria ter feito isso. Isso gerou uma ira dos demais irmãos contra ela. O seu boneco acabou falecendo nesse período. Chico Anísio, ele tem hoje custas com médicos, o Hospital Samaritano, onde estava internado, impostos atrasados, impostos da empresa, impostos sobre os
IPTUs, dos bens que ele possuía. E isso tudo devagarinho vai comendo patrimônio, enquanto não chegarem a um consenso, um acordo entre os herdeiros, né? Em contrapartida, o empregador dele, Roberto Marinho, do Grupo Globo, portador de um patrimônio de 30 bilhões de reais, distribuiu de forma inteligente, passou a sua herança para os seus herdeiros na constituição de algumas empresas, ou seja, se ele tivesse feito inventário, ele pagaria de custos de inventário 2,4 bilhões de reais. Isso hoje, sobre esse patrimônio conhecido quando do seu falecimento, de 30 bilhões. Provavelmente o valor histórico, né, o valor de avaliação, é maior ainda, e sobre isso, provavelmente, os impostos, os custos de inventário também seriam, sem dúvida, maiores também, né? Um outro personagem muito conhecido, o Gugu Liberato, né? O Gugu Liberato, ele faleceu em novembro de 2019, com 60 anos, todos sabem, de um acidente que ele teve na sua residência, quando ele morava em Orlando. Ele tinha uma união estável com uma médica que é a mãe dos seus 3 filhos, né? Ele deixou, então, em testamento, 75% da sua herança para os 3 filhos e 25% para os sobrinhos e outras pessoas da relação dele. A inventariante escolhida, ou que se candidatou, que foi escolhida, foi a irmã do Gugu, né? Então, esse processo, esse inventário, começou já em 2019 e está se alastrando até hoje. Entrou um personagem em 2019, que é esse moço aqui, um interessado externo, um rapaz de 32 anos, chefe de cozinha, que alegou que tinha uma união estável com o Gugu e entrou com o processo, né, se habilitando ao quinhão por ter tido uma união estável com o Gugu. Bom, esse processo, esse cidadão, então, acabou, em 2020, ele acabou desistindo desse processo, né, de se habilitar nesse inventário. E a briga hoje, então, continua aqui nessas famílias e os demais sobrinhos que estão nesse processo. Então, tanto quanto o Gugu Liberato, né, tem seus herdeiros e um inventário que vai se estender certamente por muitos anos ainda. Diferente também a situação do Eike Batista. O Eike Batista tinha um patrimônio no ano de 2012 de 30 bilhões. Em 2013, ele multiplicou isso e foi para 200 milhões. Em 2014, o patrimônio dele foi para 1 bilhão negativo, através do sistema de controle patrimonial da família. Em 2015, parte desse patrimônio dele foi bloqueado. Então, interessante nessa história que ele passou em 2016, 2014, 2016, todo o seu patrimônio para o Thor Batista, o filho dele. E o Thor, então, foi considerado pela revista Forbes e outras, em 2016, como um dos bilionários abaixo de 30 anos de idade, né? Então, eles formaram um sistema holding com uma participação, esse patrimônio aí foi distribuído em 45 empresas. E esse patrimônio permanece. Em 2017, o Eike Batista foi preso por envolvimento na Lava Jato, né? E por isso ele acabou pagando, mas ele praticamente não tinha mais nada no seu nome. Em 2017, foi rearranjadas 45 empresas,
que ficaram somente em 4 empresas. Que sendo um Eu gostaria de que vocês escutassem um pouco essa entrevista que ele deu para o Roberto Cabrini, do SBT, e vocês vão entender um pouco o que acabou acontecendo, por que ele preservou o patrimônio, com tudo que aconteceu, todos esses processos não conseguiram tirar praticamente nada dele, né? Então, se forem ver, hoje não tem nada no nome dele. No entanto, as empresas dos nomes que estão no nome dos seus herdeiros possuem um patrimônio fabuloso. Vamos escutar aí um pouquinho. Que sendo um bom pai, você tem uma fortuna de 120 milhões de dólares pro Thor e depois precisou pedir uma parte de volta? É verdade isso? Qualquer um no nosso nível faz planejamento familiar, né? Vou aumentar um pouquinho o volume aqui, vou repetir de novo. Verdade que sendo um bom pai, você tem uma fortuna de 120 milhões de dólares pro Thor e depois precisou pedir uma parte de volta? É verdade? Qualquer um. Pessoal, eu gostaria que vocês escutassem agora aqui o que ele vai colocar agora. Nosso nível faz planejamento familiar, né? Bom, o que o Eike Batista, né, a Dirce Navarro, o Samuel Klein, da Casas Bahia, o José Alencar, ex-vice-presidente de um dos governos do Lula, Roberto Civita, do Grupo Abril, Edmond Safra e Moisés Safra, do Banco Safra, tinham em comum, com Roberto Marinho, né? E que a inteligência é diferente da inteligência do Gugu e da inteligência do Chico Anísio. O que acabou acontecendo aí? Então, Chico Anísio e o Gugu Liberato são gênios das artes dramáticas, enfim, pessoas muito inteligentes no que eles faziam. Eles eram efetivamente gênios, mas eram, de uma certa maneira, ignorantes, não bem da maneira pejorativa, ignorante, mas ignorantes no desconhecimento da parte legal, da parte empresarial, né? Da parte de planejamento que eles deixaram para trás. Eles se preocuparam, sem dúvida, em beneficiar seus herdeiros, seus filhos e tudo, mas pecaram, né? E por isso foram um pouco ignorantes em desconsiderar que haviam alternativas deles passarem sem sofrimento, né? Com o mínimo custo possível e com menos tempo transferir esse patrimônio para os seus herdeiros. Muito bem. Então, aqui está o extrato que eu havia comentado, onde consta a Itaú Holding, né? E que hoje praticamente grande parte está utilizando esse sistema de holding. Ao invés de receber herança, seu filho vai ser rebaixado de classe social se você não souber o que eu tenho para te falar hoje. Eu vou ilustrar esse nosso exemplo aí com a história do Pedro, que é filho do João e da Maria. Era uma família que tinha um único filho, Pedro, e que acabaram falecendo, e esse único imóvel que eles tinham dentro desse condomínio passou essa herança para o Pedro. Então, a regra é, quem tem filhos e bens, quando não está mais aqui, os filhos precisam fazer o inventário. É justamente o que aconteceu com o Pedro. Os pais faleceram e ele, então, herdou essa residência, essa casa, que é ilustrada aqui, e ele teve que, após a morte, proceder em buscar elaboração do inventário para poder legalizar justamente essa situação desse imóvel aí. Eu vou demonstrar para vocês os custos que ele teve com esse inventário extrajudicial e o que é levado em consideração para nós chegarmos e vocês verem o resultado de ser logo mais adiante. O pai do Pedro, quando ele adquiriu esse imóvel, ele fez a declaração de imposto de renda dele há 20 anos atrás e esse imóvel foi adquirido por R$200 mil. Para fazer o inventário, o Pedro, né, por uma exigência da legislação específica, teve que submeter esse imóvel a uma avaliação e chegaram a um valor atual desse bem de R$1.500.000. Em cima disso, então, nós vamos desenvolver esse exercício do custo desse inventário. Esse é um caso específico. Claro que nem todos os casos seriam iguais, mas vamos servir como exemplo, como uma base. O imposto ITCMD,
que é o imposto estadual. Hoje, no estado do Rio Grande do Sul, ele é representado por 6% sobre o valor atualizado do bem. Então, se o valor do bem atual era de 1.500.000, 6% daria R$90.000. Honorários, ele contratou um advogado, um escritório de advocacia, uma banca, que cobrou 7% sobre o valor desse imóvel, como custo de patrimônio. Então, 7% sobre 1.500.000 deu R$105.000. Ele teve custas com tabelionato para fazer todo esse registrar todo esse processo de 7.500, despesas de certidões R$3.000 e registro de imóveis, essa matrícula, né, essa escritura, depois que foi feito em cima do inventário, de mais R$6.000. A soma deu R$6.000. Eu vou tentar abrir isso numa outra tela um pouco melhor, vamos ver. Então, aqui, as despesas de inventário, imposto 6% sobre 1.500.000, R$90.000, cartório 7.500, certidões 3.000, registro de imóveis R$6.000 e honorários de advogado 105.000. O total disso aí são 211.500, o que representou 14% sobre R$1.500.000. Mas essa despesa o Pedro teria que dispor imediato para poder fazer o inventário. O Pedro não dispunha desses R$211.500. Ele poderia tentar negociar com os advogados e parcelar esses honorários, R$105.000, mas as outras despesas ele teria que dispor à vista. Isso se ele conseguisse negociar com os advogados também. Mas o custo dele, ele sabe tá levantado, que seria R$211.500. E aí nós entramos no primeiro dilema, o que fazer? Se o Pedro não tem os R$211.500, ele teve que tentar, então, puxa vida, não tenho poupança, meus pais não me deixaram nada de reserva, eu vou ter que vender meu imóvel para poder fazer o inventário. Então, o que o Pedro fez? Ele foi ao mercado, imobiliárias, investidores, em busca de alguém que pudesse adquirir o imóvel dele. Então, esse imóvel que ele estava prevendo, que estava avaliado em R$1.500.000, ele encontrou um profissional que se dispôs a pagar, comprar o imóvel, mas com um deságio de 20%. 20% sobre R$1.500.000 são R$300.000. Então, o valor de avaliação 1.500, menos o deságio de 300.000, o preço preço de venda que o Pedro iria receber seria R$1.200.000. Então, aqui demonstrado aqui, R$1.200.000, que seria o valor líquido da venda que ele iria receber. Só que nós entramos com um segundo problema. Esse imóvel ele foi adquirido por R$200.000 há 20 anos atrás, e hoje ele estava avaliado em R$1.500.000. No entanto, o Pedro conseguiu vender ele por R$1.200.000, e nós entramos, então, num custo de imposto de renda, e sobre isso, então, incidiu o ganho de capital. O ganho de capital, 15% sobre a diferença do valor de aquisição de imóvel, menos o valor que foi vendido. Então, foi vendido por R$1.200.000, menos o valor de aquisição, seriam R$1.000.000. Sobre R$1.000.000, então, 15%. O que é esse ganho de capital, o lucro imobiliário? O decreto 9.580 de 2016 diz, em seu artigo 148, o ganho de capital será determinado pela diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição. O artigo 153, então, complemento, o ganho de capital fica sujeito ao pagamento do imposto sobre a renda com as seguintes alíquotas. A partir do ano calendário 2017, 15% sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassaram a R$5 milhões. Então, nesse caso, foi 15% sobre R$1 milhão. O Pedro teve um custo de capital aqui, como está bem demonstrado nesse slide, de R$150.000. Retomando as contas, o valor de imóvel, R$1.500.000, despesas que inventaram R$211.000, menos R$150.000 de ganho de capital, menos deságio da venda, desse R$1.500.000, houve uma perda de R$661.500, que é a soma dos 211, os custos de inventário, o imposto de renda e o deságio. Então, dos R$1.200.000,
o Pedro acabou ficando com saldo em dinheiro de 45%. O resto foi realmente dilapidado por esse sistema de inventário. Tá? Teve uma perda patrimonial de 44% e o Pedro acabou ficando somente com 45% do que ele imaginava que ele poderia ficar com aqueles 1.500.000. O custo do inventário, novamente demonstrado aqui, os 211 mil, menos o valor do deságio, 311 mil, ele acabou ficando, né, com menos os 300 mil. Então, a história não terminou aqui. Com 538.500, o que acabou acontecendo? O investidor que adquiriu a casa dele por 1.200.000 deu um prazo para ele sair de lá, de 60 dias, para ele entregar essa nova casa ao novo proprietário que esse investidor tinha arrumado. Isso gerou um grande problema, que eu me referi no começo dessa nossa explanação, desse exemplo, né? O Pedro, então, com os 538.500, ele não teria condições de adquirir um outro imóvel nesse mesmo condomínio, face ao alto padrão dos imóveis lá, e dificilmente teria um que tivesse somente por esse valor. Talvez o terreno tivesse valendo isso aqui, mas não o imóvel. E aí, esse terceiro problema, o Pedro teve que buscar um outro imóvel num outro bairro, um pouco mais singelo, e sair de um imóvel, de um patrimônio de 1.500.000 para conseguir algo na faixa dos 500.000 reais, que era o novo padrão de vida, né? Ou seja, ele foi rebaixado de classe social. Então, além de ter que se mudar do bairro que ele estava, ele teve que buscar um bairro um pouco mais simples, adquirir um imóvel bem mais simples e começou a conviver com pessoas de uma classe social inferior à que ele estava acostumado, né? Então, isso é um alerta do que pode acontecer se não houver um planejamento, né, por parte dos pais, por parte dos patriarcas, em relação aos seus herdeiros, né? Essa preocupação em ter que deixar uma reserva técnica ou ver alguma alternativa, o que poderia fazer para escapar desse alto custo de inventário, né? Então, o Pedro então, se viu rebaixado desse nível de classe social que ele estava. Então, a boa notícia é que tem como evitar que seus filhos sejam enquadrados nessa regra. Eu vou apresentar para vocês agora um comparativo nesse sistema tradicional do inventário, no caso, esse específico do Pedro, foi o inventário extrajudicial que foi feito, comparado ao sistema holding, que é o sistema que a gente está propondo, está sugerindo a partir desse momento, aquelas pessoas, então, que pensam, que realmente se preocupam com relação a transferir de forma menos onerosa esses bens, o patrimônio deles, ainda em vida para os seus herdeiros, né? Então, no sistema do inventário, recapitulando, o 90 mil reais, tudo calculado sobre o valor da avaliação do imóvel, deu 90 mil. Honorários, os advogados cobraram 7%, 105 mil. Custos de tabelionato, 7.500. Certidões, 3 mil. Registro de imóveis, 6 mil. Imposto de renda sobre o ganho de capital, que nós vimos anteriormente como é que é calculado. Deu um total de gastos de 361.500, mais o deságio de 300 mil da venda do apartamento de 1 milhão, pretendido de 1.500.000 para 1.200.000. A soma disso aí deu 661.500, ou seja, uma perda patrimonial de 44% que o Pedro teve em cima desse imóvel de 1.500.000. No sistema holding, vamos levar em conta esses mesmos gastos que ele teria a nível de títulos. E o que teria incidência? Muda o imposto, ele continua pagando o ITCMD, porém, 6% sobre a base de cálculo, que é o valor de aquisição desse bem imóvel, que constava na declaração de imposto de renda do pai do Pedro. Ou seja, 200 mil reais, vezes 6%, daria 12 mil reais. Horas trabalhadas, em vez de um honorário de 7%, se estimou que se gastaria mais ou menos, para fazer esse sistema funcionar, 35 mil reais.
não teria custo de tabelionato, cartório, não teria custo com certidões, e o custo com registro de imóvel seria reduzido de R$6.000, provavelmente para R$2.000. Não teria perda de capital, porque o imóvel, o Pedro ficaria com o imóvel, não teria necessidade de desfazer desse imóvel. O total dos gastos, então, atingiria um total de 49.000 contra 361.000 do sistema de holding. Tá? Qual seria a economia nesse processo, comparando um sistema com o outro? Por exemplo, vamos ir por item por item. ITCMD, no sistema de inventário, ele iria pagar 90.000. No sistema de holding, esse valor cairia para R$12.000. Ele faria uma economia de R$78.000 nesse título. Honorários, em vez de 7%, ele pagaria R$35.000, ou seja, uma economia de R$70.000. Despesa de cartório, ele não teria no sistema holding, ou seja, uma economia de 7.500, não iria gastar isso. Certidões, ele também não ia gastar nada no sistema, mais uma economia de 3.000. Registro de imóveis, ele gastaria R$4.000, que seria 6.000 no sistema tradicional de inventário, contra 2.000 nesse processo aí. Ele, por sua vez, também não teria ganho de capital, ou seja, faria uma economia de 150.000, não teria esse imposto de renda sobre o ganho de capital, e não teria o deságio na venda de imóvel, porque o Pedro permaneceria de posse desse imóvel. Ou seja, de 661.500 contra 49.000, ele fez uma economia, uma diferença financeira de 612.500, ou seja, uma economia de 93% no sistema holding comparado ao custo do inventário. Isso aqui é uma outra planilha que eu tentei detalhar, né, um pouco mais o cálculo aí, mas não, ela foi muito bem contemplada da maneira como foi apresentada, de outra maneira. E a principal diferença nesse sistema de holding com relação ao inventário comum, um sistema de diferença, perda de patrimonial zero praticamente. Um sistema que cabe no bolso. Seria mais fácil pagar 49.000 a custo total do sistema holding contra uma perda de 661.500. Importante, né? Como a gente viu, o Pedro continuaria morando no mesmo condomínio, permaneceria com a mesma casa, não seria rebaixado de classe social. Ou seja, não precisa vender nada, seus filhos não perdem patrimônio, seus filhos não são rebaixados de classe social. Seus filhos seguem de onde você deixou, crescendo a cada geração, mantendo patrimônio. É a sua oportunidade de viver para sempre, através do patrimônio passado para seus filhos, né? O filho acabou conservando, no caso do Pedro, continuaria, se ele tivesse optado pelo sistema de holding, com a preservação do patrimônio. Então, um sistema que a gente viu com uma economia tributária absurda. Aqui, novamente, o resumo, né, de perda patrimonial que ele teria de 661.500 no sistema de inventário. No sistema de holding, ele gastaria 49.000, uma economia de 612.500, ou seja, menos de 93%. Então, e aí, eu perguntaria para vocês, o pai do Pedro morreu sem saber que existia uma solução? Escrevam aí, o que vocês acham? Não, ele morreu sem saber que havia um problema. O pai do Pedro, em vida, ele não sabia, né, do alto custo que o filho dele teria em inventário. Ele imaginou que ele poderia, deixando esse imóvel para o filho, as custas com o inventário poderiam ser menores. Então, o pai do Pedro desconhecia que havia todo esse problema, todo esse custo. Ele desconhecia que o filho dele teria que se desfazer do imóvel para morar num bairro bem mais singelo. Então, quem não adota esse sistema, ele vai para um sistema de doação, né, em vida ainda. O testamento, que fatalmente o custo do testamento vai resultar num inventário mais adiante, se torna um processo caro, e muitas vezes até o seguro de vida. Bom, como eu havia comentado, eu não vou me estender um pouco mais, fica para a próxima aula, a aula importante agora na quinta-feira, onde nós vamos seguir um pouco mais, detalhando um pouco mais esse processo. Mas já deu para vocês terem uma ideia de aonde que a gente quer chegar, a comparação entre o custo
do sistema holding para um sistema tradicional de inventário. Uma boa noite para vocês, espero vocês na quinta-feira. Um abraço a todos.